Antes Deus fala uma e duas vezes, porém ninguém atenta para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens e adormecem na cama, então abre os ouvidos dos homens e lhes cela a sua instrução, para apartar o homem do seu desígnio e esconder do homem a soberba, para desviar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Também na sua cama é com dores castigado, e com a incessante contenda dos seus ossos, de modo que a sua vida abomina até o pão, e a sua alma a comida apetecível. Desaparece a sua carne a olhos vistos, e os seus ossos que não se viam agora aparecem. E a sua alma se vai chegando à cova, e a sua vida ao que traz morte. Se com ele, pois, houver um mensageiro, um intérprete, um entre milhares, para declarar ao homem a sua retidão, então terá misericórdia dele e lhe dirá: livra-o, que não desça a cova, já achei resgate. Sua carne se reverdecerá mais do que na sua infância, e tornará aos dias da sua juventude. Deveras orará a Deus, que se agradará dele, e verá a sua face com júbilo, e restituirá ao homem a sua justiça. Olhará para os homens e dirá: pequei e perverti o direito, o que de nada me aproveitou. Mas Deus livrou a minha alma de ir para a cova, e a minha vida verá a luz. Eis que tudo isto é obra de Deus, 2 e 3 vezes para com o homem, para desviar a sua alma da perdição e o alumiar com a luz dos viventes. Escuta, pois, ó Jó, ouve-me, cala-te e eu falarei, em nome do Senhor Jesus. Nós lemos o livro de Jó, no capítulo de número 33, no versículo 14 até o 31. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Ivanildo Jesus, mais uma vez na tela do seu computador, do seu tablet, do seu smartphone, para trazer a sétima, meu filho. Eu estou falando que nós estamos na sétima mensagem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. A nossa campanha é Minha Família Debaixo da Graça. E hoje o tema é pesado. A mensagem é longa. Eu vou pedir a você que tenha paciência, infelizmente, porque temos muitas coisas para dizer, muita coisa para falar. Então não dá para poder ir resumindo. Tem coisas que não dá para resumir. Então a mensagem é longa, prepare aí o seu tempinho, tá? O melhor momento que você tiver para assistir essa mensagem. Agora, ela é pesada? É. É verdadeira? É. É o recado de Deus para a sua vida? É. Então, não temos conversa. Vamos para a mensagem em nome de Jesus. Jesus está voltando, é o tema. O que acontecerá com quem nunca ouviu o Evangelho? Eu vou repetir o tema da nossa mensagem hoje. Jesus está voltando. O que acontecerá com quem nunca quis ou nunca teve a oportunidade de ouvir o Evangelho da salvação? Todo crente preocupado com a sua família acaba fazendo essa pergunta, mais dia menos dia, acaba fazendo essa pergunta: o que acontecerá com o meu parente? E quando você vê um parente, um familiar que você ama, que você gosta, no leito de morte, enfermo, desenganado pela medicina, e que não aceitou Jesus, você que é crente fica preocupado. E diz: meu Deus, e agora? Aí você chama pastor, você chama presbítero, chama o irmão, a irmã que ora, para ver se faz o apelo, para ver se ele aceita Jesus, nem que seja na última hora. Porque nós temos preocupação em saber o que acontecerá com aqueles que não ouviram o Evangelho da salvação, ou não quiseram ouvir, ou que não deram crédito à palavra da salvação. Mas eu quero dizer para você que isso é apenas uma visão egoísta, uma forma egoísta de vermos os planos de Deus. Sabia disso? Essa preocupação nossa é apenas uma forma egoísta de vermos os planos de Deus. Uma vez que a nossa preocupação se resume a uma visão míope do plano de Deus, que é um grande plano de salvação. Então temos uma visão míope.
do grande plano de salvação da parte de Deus. Quando traçamos um paralelo entre a visão de Deus e a visão do homem, descobrimos envergonhados, eu disse envergonhados, o quão egoísta somos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas quando vemos o plano de Deus, sob a ótica de Deus, com os olhos de Deus, com o olhar de Deus, entendemos que a salvação é para todos, mas não é para qualquer um. Porque nem todos querem a salvação. A salvação é para todos, mas não é para qualquer um. Porque nem todos querem dar crédito à salvação. Querer a salvação, ele quer, mas ele não quer dar crédito enquanto ele tem saúde, enquanto as coisas estão bem para ele, enquanto as finanças estão bem, enquanto a saúde está bem, enquanto ele não está no leito de morte, está completamente saudável a sua vida, a sua família, então ele não dá crédito para o plano de salvação de Deus. Então é necessário que Deus pese a mão e comece a sacudir aquela pessoa para que ele possa dar crédito ao plano de salvação de Deus. Veja você comigo alguns exemplos de como Deus age, de como Deus trabalha, a fim de nos garantir que o plano de salvação dele chegue a todas as pessoas. Porque nós estamos preocupados o que acontece com as pessoas que não ouviram o evangelho. Mas eu quero dizer para você que Deus tem um plano tão grandioso, tão minucioso, que alcança todas as pessoas. Deus pensou em tudo. Primeiro, Jesus foi preparado para todos nós. Ele foi preparado no céu. O seu nascimento, o seu projeto, a sua vinda, o que ele iria fazer aqui, tudo foi preparado para nós, antecipadamente. Segundo Isaías, no capítulo de número 9, versículo 6. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Segundo, Jesus veio para todos e morreu por todos. Jesus veio para todos e morreu por todos. Lá em Isaías, no capítulo 53, no versículo 4, a Bíblia diz: verdadeiramente, ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. As nossas está dizendo de todo ser humano. Lá em João, no capítulo 1, no versículo 11, diz: ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas todos, ele está dizendo todos, quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 14 e 15, diz o seguinte: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um, que é ele, morreu por todos, logo todos, que somos nós, todos morreram. E ele, o Senhor, morreu por todos, para que os que vivem, ou seja, eu e você e eu, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Aleluia. Terceiro, eu estou tratando aqui de convicções, para você entender que o plano de Deus, de salvação de Deus, é grandioso e foi feito para todos. Terceiro, Deus amou o mundo inteiro. Não foi uma pessoa nem duas pessoas. Deus amou o mundo. Lá em João, no capítulo 3, no versículo 16, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, porque Deus amou o mundo, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quarto, Deus não tem prazer na morte do ímpio, nem quer que o ímpio morra sem salvação. Ezequiel, no capítulo 33, no versículo 11,
Diz: vivo eu, diz o Senhor, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta dos seus maus caminhos e viva. Vivo eu, diz o Senhor dos Exércitos, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho, do seu mau caminho e viva. É isso que ele está dizendo. Você está vendo que Deus vem preparando tudo, porque Ele não quer que você morra, Ele não quer que você perca o plano de salvação que Ele traçou para mim e para você. Lá em Mateus, no capítulo 11, no versículo 28 ao 30, o Senhor está dizendo: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse vinde a mim está em vigor ainda hoje, neste momento. O vinde a mim do Senhor está em vigor para mim e para você e para todos que queiram, porque o plano de salvação de Deus é para todos e não para uns poucos privilegiados. Sexto, Deus preparou morada para todos. Gente do céu, Jesus chamou todos, preparou morada para todos. Ele não tem prazer na morte de nenhum ímpio. Deus amou o mundo inteiro. Jesus veio para todos e morreu por todos. Olha para você ver, é sempre todos, é sempre todos, é sempre todos. O Senhor sempre se preocupou com todos nós. Me revolta quando alguém diz: parece que Deus não gosta de mim, parece que Deus se esqueceu de mim. Olha para trás e veja a história, e veja tudo que Ele já fez por você, pelo amor de Deus. Seja coerente, leia a Bíblia e veja tudo que Deus já fez até aqui por você. Para com isso. Para com isso. Veja o que Deus já fez e o que Ele continua fazendo por você. É sempre assim, porque Deus amou o mundo. Isso inclui você. Jesus chamou a todos, isso inclui você. Jesus preparou moradas para todos, isso inclui você. Jesus veio para todos, isso inclui você. Morreu para todos, isso inclui você. Pelo amor de Deus, entenda isso. Aí ele diz que Deus preparou morada para todos. João 14, no versículo 2 e 3, olha Jesus dizendo: na casa de meu pai há muitas moradas. Eu vou para preparar-vos lugar. Eu estou indo preparar lugar para vocês. E se eu for preparar-vos lugar, eu virei outra vez e vos levarei, para que onde eu estiver, estejais vós, todo mundo que queira. A salvação é para todos, mas não é para qualquer um. Tem que saber quem quer, irmão. Tem que saber quem quer. Porque na marra, obrigado você não vai, não. Deus não te obriga, não. Mas se você quiser, Jesus Cristo morreu por você. Se você quiser, Ele fez mansões celestiais para você, contando com você. Se você quiser, Ele preparou moradas para você, contando com você. Até aqui onde nós falamos aqui, nós estamos na introdução, vemos que Deus nunca teve outro desejo senão a nossa salvação. Deus sempre teve apenas um plano, o plano A. Foi por causa do nosso pecado que Deus se viu obrigado a criar o plano B. Mas Deus sempre teve o plano A. Viver conosco, caminhar conosco, conversar conosco, ter comunhão conosco, abençoar a todos nós, sempre foi o plano de Deus. Mas Ele foi obrigado a criar um plano B. Sabe por quê? Por causa do pecado. Vamos rever a leitura que nós temos de Jó? Versículo por versículo.
Nós começamos no versículo 14. O versículo 14 diz o seguinte: Deus fala, mas ninguém se importa. Olha para você ver. Deus fala, mas ninguém se importa. Deus está falando. Ó. Deus está falando. Deus vem falando, Deus vem falando, Deus vem falando, Deus vem falando, mas ninguém se importa. Versículo 15. Deus fala em sonho e em visão. Até quando você está dormindo, Deus fala com você. Em forma de visão, Deus fala com você. Não tem desculpa. Deus abre os ouvidos dos homens e fala. Se não tiver ninguém para falar para você da palavra da salvação, pode ter certeza que Deus vai abrir os seus ouvidos e Ele pessoalmente vai falar. Versículo 17. Por que Deus fala? Para tirá-lo do seu mau caminho. Para tirar o homem do seu mau caminho. Versículo 18. Para livrar o homem da cova e da sepultura. Ou seja, por que Deus abre o seu ouvido e fala com você em sonho, em visão, fala com você de noite dormindo, abre o seu ouvido e fala? Porque Ele quer livrar você da cova e da espada, Ele quer livrar você da morte. Porque Deus não tem plano de morte para você, Ele tem plano de vida. Porque Jesus tem vida e vida em abundância. Versículo 19. Deus permite enfermidade para chamar a sua, a minha, a nossa atenção. Então, enfermidades muitas vezes são permissão de Deus. Porque você está saudável, você tem plano de saúde, você tem dinheiro no banco, você tem carro bom importado, você tem casa na praia, você tem rancho no Rio Araguaia, você tem rancho lá não sei aonde, você viaja todo ano, você tem férias, tem um alto salário, tem uma empresa que dá um conforto tremendo para a sua vida, para a sua família, mora em condomínio fechado. Que preocupação você vai ter com Deus? Me diz aí, pelo amor de Deus. Que tempo que você vai ter com Deus para chorar na presença de Deus? Você vai chorar por causa de quê? Você vai chorar por causa de quê, irmão? Não falta nada para você. Se bem que não é esse choro que Deus quer. Deus quer o choro por causa da presença dele. É de você ficar emocionado pela presença de Deus. Ele não quer que você chore por causa de problema. Ele quer que você chore por causa da presença dele. Porque os problemas ele vai resolver. Ele resolve os seus problemas. Ele quer que você chore na presença dele por causa dele. Por causa dele. Mas geralmente quando choram-se hoje em dia na presença de Deus é por causa de um problema. Mas as pessoas chorar por causa da presença de Deus hoje é coisa rara na igreja. Não se vê mais. Ninguém mais chora na presença de Deus. A igreja esqueceu como é que faz para chorar. Não sente mais a presença de Deus. Só chora por causa de problemas. Aí você tem tudo do bom e do melhor. Vai chorar por causa de quê, meu filho? Deus permite enfermidade. Deus permite até morte. Para ver se chama a sua atenção. Versículo 20. Sua vida e sua alma recusa até a comida. A enfermidade, o peso da mão de Deus é tão grande que a sua alma não dá. Você não dá conta nem de comer. Já viu aquela pessoa que está no hospital que não dá conta de comer? Que tem que colocar sonda no nariz para se alimentar? Porque ele não dá conta de comer. E recusa viver. Tamanho é o mal que vem sobre si. Eu estou no versículo 20. Versículo 21. Sua carne se acaba e até veio os seus ossos. Era gordinho assim como eu. Agora está só o couro e o osso em cima da cama de um hospital. É Deus, viu? É Deus provando. É Deus provando. Pode ter certeza. Pode ter certeza, é Deus provando. E olha, se não for nenhum pastor, nenhum irmão, nenhuma irmã lá para orar, se preocupe não. Porque Deus está falando dia e noite no ouvido daquela pessoa. Dia e noite Deus está falando com aquela pessoa, porque aquela enfermidade é permissão de Deus. E Ele está falando. E Ele está falando. E Ele está falando! Versículo 22. A sua alma, a sua vida desejam a morte. Aí você chora, Deus podia tanto me levar, eu estou cansado. Deus podia tanto me levar, eu estou cansado. Não é assim, irmão? Não é assim?
Mas quando estava com saúde, quando estava bonitinho, não estava cansado, né? Não estava cansado. Agora Deus levou você para o pau. Levou você para o pau. Não quer? Não vai por bem, meu filho, vai por mal. Aí Deus então levanta alguém para exortá-lo. Deus então levanta um profeta, um pastor. Vai lá no hospital, vai lá falar com aquele cabeça dura. Vai lá falar com ela, com ele. Esse profeta então intercederá por você. E se você ouvir a palavra de Deus, e você receber a palavra de Deus, a Bíblia diz que a sua carne voltará então a ter vida. Deus restituirá a sua justiça, se você ouvir. Este homem, então, confessará o seu pecado, a sua negligência, a sua frieza, o seu ato de dar as costas para Deus. Ele confessará tudo isso. Reconhecerá que Deus o livrou do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Reconhecerá a obra de Deus como sendo a coisa mais importante da sua vida. Então assim Deus o livra da perdição e da morte sem salvação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque morrer todos vamos. Morrer todos vamos morrer. A diferença é para onde você quer ir depois da morte. Viu? Morrer, todos vamos morrer. Só que você só pode decidir para onde você quer ir enquanto você está vivo. Enquanto você está vivo, você deve decidir para onde você quer ir depois da morte. Viu? A diferença é essa. Morrer, todos vamos. Uns vão para um lado, outros vão para outro. Existem dois tipos de eternidade. Existem dois tipos de eternidade. Uma com Deus e outra sem Deus. Qual delas você quer? Qual delas você escolhe? Porque, meu filho, de qualquer maneira, uma delas você vai ter que encarar. Só que você tem que escolher isso enquanto você está vivo. Porque senão vão escolher por você depois que você morrer. Existem dois tipos de eternidade. Uma com Deus e outra sem Deus. Qual delas você escolhe? Escolha enquanto você está vivo. Resumo. Vamos para o resumo. Mesmo onde o evangelho nunca foi pregado, Deus fala com todos. Um dos motivos de existir tantas denominações é para não termos desculpa para não servir. Você não gosta de Deus e amor? Vai para a Assembleia. Não gosta da Assembleia? Vai para a Batista. Não gosta da Batista? Vai para a congregação. Você está entendendo? Um dos motivos para haver tantas denominações diferentes é para que não tenhamos desculpa. Ah, eu não sou crente porque eu não gosto da Assembleia. Então vai para a Batista, meu filho. Vai para a Batista. Ah, eu não sou crente porque eu não gosto da Batista. Vai para Deus e amor. Vai para Deus e amor. Ah, eu não sou crente porque eu não gosto de Deus e amor. Vai para Quadrangular. Faça alguma coisa pelo amor de Deus. A existência de tantas denominações é para isso. Não gosta da Universal? Vai para Mundial. Não gosta da Mundial? Vai para Universal. Vai para a fonte da vida. Vai para a vinha. Aliás, vinha não, videira, né? Vinha é a rádio. Vinha é FM. Vai para a videira do pastor Aloísio. Louvado seja o nome do Senhor. Só não fica sem igreja. Só não fique sem igreja. Só não fique sem igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Todos sabemos o que Deus espera que sejamos e façamos. Todos nós sabemos o que Deus quer de nós, o que Ele espera de nós. Se não fazemos o dever de casa, e Deus vem então e pesa a mão e permite que nós colhamos aquilo que semeamos, não tem culpa não. É a lei da semeadura.
Porque saber o que Deus quer, você sabe. Saber o que Deus espera de você, você sabe. Agora, se você não faz, o problema é seu. Mas você vai ter que aguentar as consequências, vai ter que arcar com as consequências. E as consequências, Deus, meu irmão, Deus, ele não castiga não precisa ele castigar. Ele já criou a lei da semeadura. Deus não castiga ninguém, ele só permite que você colha o que você plantou. Ponto final. Ponto final. Ponto final. Ai, Deus está pesando a mão. Não, Deus não está pesando a mão, não. Você está colhendo o que você plantou. É a lei da semeadura. Ele tem nos alertado, ele tem nos avisado, ele tem nos ensinado desde a fundação do mundo. Todos os dias vemos inúmeros exemplos de como Deus age. Então, nós que estamos na obra, não somos mais inocentes, meu filho. Quem conhece a Bíblia não pode dizer que é inocente, que não sabia. Você sabe, porque você conhece a palavra. Em Amós, no capítulo 3, no versículo 7, diz: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus não age sem antes avisar. Deus não age sem antes avisar. Então, as questões finais da nossa palavra de hoje são duas. As questões finais são duas. Primeiro, o povo rejeita tudo que Deus fez e faz e só o procura quando já é tarde demais. Isso é fato. Segundo, fazemos pouco ou quase nada para alcançar quem nunca ouviu o evangelho da salvação. Quer que eu repita? Quer que eu desenhe também? Primeiro, o povo rejeita tudo que Deus fez e faz e só procura Deus quando já é tarde demais. Isso é fato. Segundo, fazemos pouco ou quase nada para alcançar quem nunca ouviu o evangelho da salvação. Isso também é fato. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Portanto, meu irmão, minha irmã, ao invés de ficar quebrando a cabeça para saber aquilo que só a Deus pertence, você deveria, nós deveríamos assumir nossa responsabilidade. É o primeiro ponto no Evangelho. Segundo, nos apaixonar pelo projeto de Deus. Terceiro, ter obsessão em ganhar almas. Quarto, sermos fiéis aliados de Deus no Evangelho da salvação. Quinto, andar e viver segundo a palavra do Evangelho da salvação. Se fizermos assim, um dia não faremos mais perguntas sobre aqueles que não ouviram ou que rejeitaram o Evangelho e morreram. Mas com certeza, Deus nos perguntará, naquele dia, Deus nos perguntará: onde estão aqueles que deixamos morrer sem a oportunidade de ouvir da nossa boca o Evangelho da salvação? E saudade me vem na lembrança daqueles que partiram para Deus. Mas eu tenho a viva esperança de revê-los outra vez lá no céu. Lá verei meu pai, lá verei minha mãe, lá verei Isaac e Jacó, lá verei Abraão e serei
Eu quero dizer para você uma coisa. Tenha só uma tranquilidade no seu coração. Ninguém na face da terra morre sem ter a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Mesmo aquele que nunca entrou numa igreja, mesmo aquele que nunca ouviu a palavra de Deus, mesmo aquele que ninguém nunca pregou para ele, no dia da sua morte, antes de ele morrer, porque Deus tem o domínio, Deus tem a chave da vida e da morte. Antes de morrer, Deus abre o ouvido dele e fala com ele: você quer aceitar Jesus? Então escreva uma coisa no seu coração: o céu é lugar de surpresa. Muitas vezes, quando você pensar que uma pessoa não foi para o céu porque nunca entrou na igreja, de repente você pode chegar lá e ele estará te esperando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Lá verei o meu amigo Paulo, lá verei Pedro, Tiago e João, mas primeiro hei de ver o meu mestre e adorá-lo de todo meu coração. Lá verei meu pai, lá verei minha mãe, lá verei Isaac e Jacó, lá verei Abraão e serei seu irmão, lá verei meu Jesus com as marcas nas mãos. De repente você vai chegar no céu e ver o seu irmão que você achava que havia morrido sem aceitar Jesus. Glória a Deus!